Durante a obra a gente ficou cantando uma canção. Canta aí, Fabrício, pra galera saber qual é a canção. A da Mulher do Poço. E o Fabrício ficou cantando a música da Mulher do Poço. Sabe a Mulher do Poço? Vocês conhecem a história de João capítulo 4. E eu já tinha uma mensagem pronta para hoje à noite. Acordei 6 e pouco da manhã, montei a mensagem. Que a gente já está na obra, não consegue parar, pegar celular. E o Fabrício ficou cantando o tempo inteiro, né? Com essa voz linda dele, apaixonante. E aí eu falei, eu acho que eu vou pregar sobre isso. E aí eu cheguei aqui na igreja, o primeiro louvor que eles colocaram para tocar enquanto não começava o culto foi essa canção. E eu falei, é isso que Deus quer falar. Então eu quero que você abra o teu coração para a palavra do Senhor. Ministério de Louvor, se vocês quiserem cantar ela no final, fiquem à vontade também. Amém? Fica bem mais fácil, né, Bia? Olha que tranquilo. Podia ser assim toda vez, né? João capítulo 4, verso de número 4 ao verso de número 10. Eu quero trabalhar esse texto com você. Coisas que Deus tem falado no meu coração. Domingo de manhã cantou essa canção aqui, eu chorei bastante. Deus falando comigo. E eu entendi que Ele é aquele que a minha alma esperou, sabe? Eu encontrei Ele. E depois que eu encontrei o meu Senhor, tudo mudou. E foi assim na vida dessa mulher. João capítulo 4, quem achou, diga amém. Verso de número 4 até o verso de número 10. Nós vamos ler, diz assim, ó. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. Pula comigo lá no verso de número 26. Então Jesus declarou: eu sou mais uma vez, eu sou eu que estou falando com você. Feche seus olhos. Pai, nós te pedimos nessa noite, fala conosco. Algumas pessoas entraram aqui como essa mulher hoje, cansados, às vezes marginalizados, excluídos. Mas um encontro com o Senhor muda tudo, Pai. Um encontro com a Tua presença muda todas as coisas. Um dia o Senhor me encontrou. Um dia o Senhor encontrou cada um que está aqui e revelou a Tua glória. Senhor, fale conosco, nos lembre do nosso encontro, nos lembre do primeiro amor. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto, em todo o Evangelho e os 4 Evangelhos, se você for ler e estudar, você não vai encontrar nenhum versículo na Bíblia a qual Jesus declara abertamente dizendo: eu sou o Messias ou eu sou o Cristo. Todas as vezes que era mencionado sobre a divindade de Jesus ou a missão do Messias, do Cristo, todas as vezes que era mencionado sobre isso, Jesus dizia: é tu que está dizendo. Quando ele é questionado em Mateus capítulo 28, tu és o Cristo? Ele se cala. Vamos, profetize, fala para nós. Quem foi que te chutou? Quem foi que te bateu? E ele se cala. Quando ele está diante de Pilatos, a mesma coisa acontece. Você não é o rei? Você não sabe que eu tenho poder para poder livrar você ou não? E ele se cala. Ele pergunta uma vez para os seus discípulos: o que é que estão falando sobre mim? Uns dizem que o senhor é profeta, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias. Estão citando várias coisas sobre você. Mas e vocês? O que vocês acham que eu sou? Pedro se levanta e fala assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele olha e fala assim: não foi carne nem sangue que te revelaste, mas foi o Pai que te revelou isso. Então o mais próximo de Jesus declarar é esse texto de Pedro falando com ele. Mas saindo da boca do próprio Jesus,
dele abrir e falar é no encontro com uma única pessoa, uma única mulher. Você concorda que se você precisa passar a maior mensagem de todas, você faria isso em rede nacional ou no maior número de pessoas? Você nunca faria isso com uma única pessoa e, para piorar, uma pessoa que não era ninguém na sociedade. E para piorar mais ainda, além de não ser ninguém, naquela época ainda era uma mulher. E socialmente nós sabemos a luta que as mulheres enfrentaram para poder chegar onde chegaram. Naquela época era muito pior. Então você vai percebendo o amor e o cuidado de Jesus, o carinho desse Deus tão poderoso e tão amoroso, irmão. Ele vai e nos encontra. Ele vai e encontra as nossas vidas exatamente no momento a qual nós estamos passando por crises, passando por dificuldade. Ele chega, e quando ele chega, ele olha nos teus olhos e ele traz toda a revelação que importa. Eu sou aquele que salva a tua história. Eu sou o Messias. Você não precisa de água, você não precisa de nada, porque tudo que você precisa eu tenho em mim. E às vezes o que nós estamos precisando nessa noite é relembrar, ou às vezes aqueles que estão chegando aqui, é conhecer quem é esse Cristo. Quem é esse Cristo, igreja? Quem é o Messias? Eu não sei se você consegue entender, mas Moisés, ele viu algo no monte e ele se apaixonou por aquilo que ele viu. A Bíblia vai dizer que quando o povo foi expulso da terra do Egito, Deus deu uma ordem: vai em todos os vizinhos e peguem ouro e prata. Eles começaram a pegar ouro e prata, pastor Gustavo, e começaram a arrecadar ouro e prata. Sabe onde Moisés estava nesse momento? Moisés estava pegando os ossos de José. Ele foi pegar os ossos de José, porque existia uma promessa sobre os ossos de José. Qual era a promessa? Quem sabe? Antes de José morrer, o que ele fez? Um pedido? Leve os meus ossos daqui, porque Deus certamente colocará vocês na terra prometida. Essa era a promessa. Sabe qual é o grande problema? Aqueles que viram a glória de Deus estão mais preocupados em carregar a promessa do que carregar os recursos. Aqueles que viram a glória de Deus, Wagner, aqueles que enxergaram a glória, aquele que Moisés viu no monte, a sarça ardendo e não pegando fogo, e não se consumindo. Estava pegando fogo, mas não estava se consumindo. Ele ouviu a voz, ele viu a glória. E ele falou assim: enquanto todo mundo vai pegar recurso, eu quero carregar a promessa, eu quero carregar os ossos de José, eu quero carregar a palavra que Deus tem sobre a minha vida e sobre o povo ao qual eu sirvo. Moisés viu algo. Foi pontuado aqui em um dos cultos sobre Isaías. Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 5, ele era um pregador e ele profetizava e dizia: ai de ti, vocês estão errados, vocês estão em pecado, vocês vão para o inferno, vocês estão transgredindo a lei. Mas quando ele viu a glória de Deus, algo mudou dentro dele. Sabe qual é o grande problema da maioria da igreja? É que poucos aqui realmente viram Jesus. Porque quem vê Jesus, quem conhece o Messias, não tem como continuar do mesmo jeito. Não tem, irmão. Isaías fazia uma coisa, Clebinho, mas na hora que ele viu a glória de Deus, ele falou: ai de mim. Não tem como mais eu olhar para as pessoas, julgar as pessoas, apontar o dedo para as pessoas. Não tem como mais eu olhar para aquele que está ferido e falar: está ferido porque errou, e apontar o dedo, e chamar de pecador, e medir todas as coisas. Não tem como, porque quem viu ele, a glória dele bate em você, e a única coisa que você consegue enxergar é: ai de mim. Não tem como. Não tem como olhar para alguém e não conseguir ver aquilo que Deus está vendo mais. Moisés viu algo, Isaías viu algo. Os discípulos morreram para defender aquilo que eles viram. O que é que eles viram, gente? Você consegue imaginar Pedro no momento da tua morte? Alguém falando: e aí Pedro, o que você tem a dizer? Você vai morrer, negue a Cristo, negue a Jesus. Sabe o que ele fala? Eu só tenho um pedido a fazer: me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu. Cara, o que é que Pedro viu? O que é que Pedro viu? Que ele abandonou os peixes na beira da praia e decidiu seguir Jesus. O que é que ele viu, gente? O que é que André viu?
a ponto de ser o primeiro a morrer, transpassado dos discípulos. O que é que Estevão viu? O primeiro mártir da Bíblia. Eu estou todo arrepiado aqui pensando nisso. O que é que eles viram? Que eu e você não estamos vendo, a ponto de morrer. É sobre esse Jesus que eu quero falar para você. É sobre esse Jesus que chega diante de uma mulher, Thaís, que está na beira do poço, cansada, excluída da sociedade. Uma mulher que vai tirar água meio-dia. Qual é o pior horário, irmão, para você ficar no sol? Meio-dia. Por que essa mulher não ia de manhã? Porque de manhã todas as mulheres já estavam tirando água. Então essa mulher, ela ia ao meio-dia, porque meio-dia não tinha ninguém. Porque se alguém visse ela tirando água, iam dizer: tá vendo? Ah lá, pecadora. Tá vendo? Ah lá, aquela mulher que tem relação com vários homens. Tá vendo? Ah lá, aquela mulher que já está no 6º marido. Nossa, nem vamos falar com ela, porque você é aquilo que você, com quem você anda é o que você é. Não vamos andar com ela, não vamos falar com ela. Uma mulher excluída, uma mulher marginalizada, uma mulher que foi expulsa do seu ambiente, porque pecou, porque transgrediu, porque fez algo que desagrada. Eu não sei se você consegue imaginar, irmão, mas essa mulher está lá, jogando o cântaro dela, puxando a cordinha, puxando água. De repente ela levanta e olha, e um cara está olhando para ela, com um sorriso lindo, olha para ela e fala assim: me dá um pouco de água. Ela assusta, ela olha e fala assim: quem é você? Por que você está falando comigo? Por que você está dirigindo a palavra a mim? Eu sou uma mulher, você é um homem. Eu sou samaritana, você é judeu. A nossa lei, a nossa cultura diz que não pode acontecer isso. Primeiro ponto que você precisa aprender: essa mulher não era uma mulher leiga, ela entendia de cultura, ela entendia de religião. Ela era inteligente. Era uma mulher que tinha conhecimento cultural, irmão. Hoje em dia é difícil você ver alguém que tem conhecimento cultural. Nós não sabemos quase nada de cultura. A nossa geração não entende nada de cultura, porque não foi ensinada. A única coisa que a nossa geração sabe é as músicas de funk, ou é as letras nada a ver. Essa mulher entendia cultura. Você é judeu, eu sou samaritana. Não existe relação entre o nosso povo. Você é homem, eu sou mulher, nós não podemos conversar. Sabe o que aquela mulher está querendo dizer para Jesus? Se afasta de mim, porque eu entendo um pouco mais que você, pelo visto. A segunda coisa que essa mulher fala, Tati, os nossos antepassados nos ensinaram que adorar era no monte. Vocês dizem que é em tal lugar. Qual é o lugar certo para adorar? Aquela mulher tinha conhecimento teológico. Ela não era uma mulher leiga, ela tinha conhecimento teológico. Ela foi instruída na lei de Moisés. Ela foi instruída em todos os ensinamentos bíblicos. Ela era uma mulher culta, e ela entendia de religião, ela entendia de doutrina, ela entendia de Bíblia, ela entendia da Torá, ela entendia das leis. Quem está entendendo o que eu estou pregando? E a terceira coisa que essa mulher fala para Jesus: o Senhor diz que tem uma água muito boa, mas você não tem nem balde para tirar água. Eu tenho um cântaro. Você não tem com que tirar água e vem dizer que tem água. Eu tenho a água que eu estou vendo, e eu tenho um cântaro para tirar. Porque todo mundo que está ferido, anote isso e preste atenção. Todo mundo que está ferido sempre vai querer expor tudo aquilo que você tem de bom e melhor do que o outro. Você já conversou com alguém que tudo da pessoa é o melhor? Sim ou não? Ela só está comunicando algo. Eu estou tentando esconder de você as minhas fragilidades. Aquela mulher, quando ela começa a conversar com Jesus, ela se sente ameaçada. Mais um homem se aproximando de mim, alguma coisa está errada, alguém deve estar olhando aqui, vão tentar me apedrejar. Então ela mostra: eu entendo de cultura, não se aproxime de mim. Eu entendo de religião, não se aproxime de mim. Quer que eu te falo mais? Eu tenho um cântaro para tirar água, você não tem. E esse é o nosso comportamento muitas vezes. Nós somos inteligentes, igreja. Nós sabemos demais. Então quando a manifestação do Espírito Santo vem, sabe o que a gente fala? Isso aí é emocional. Eu conheço, eu estudei. Quando alguém sobe aqui para falar sobre oferta, você fala assim: isso é manipulação. Eu conheço, eu estudei. Nós só estamos nos escondendo das fragilidades do passado, porque em algum momento nós fomos feridos, mas nós nos escondemos atrás do cântaro. A mensagem de hoje é: qual é o seu cântaro?
Qual é o cântaro que você está usando para dizer eu tenho e você não tem? O cântaro, ele consegue colocar dentro 12 litros e 800 mais ou menos. O cântaro, ele é frágil. Então, hoje eu vi, irmão, a dificuldade de descer uma corda de um andaime de 8 metros e puxar com algo dentro. Bate nas laterais, né? O Lucão passou mal, fazia careta e colocava a língua para fora assim, ó. É uma loucura. Mas o que aquela mulher nos mostra e nos ensina? Eu tenho habilidades que você não tem. Eu tenho um cântaro, ele é frágil, difícil de manuseio e é pesado. Eu tenho habilidades para carregar algo que você não consegue carregar. E você já percebeu que todo mundo se esconde atrás das suas habilidades? O máximo que nós queremos fazer é esconder os nossos defeitos. Nós fazemos de tudo para esconder os nossos defeitos. Nós não queremos que ninguém veja os nossos defeitos. Mas aquele homem era um homem totalmente diferente de todos os homens que aquela mulher conheceu. Aquele homem lança uma pergunta para ela. Ele fala para ela assim: cadê o seu marido? Irmão, sabe por que eu amo o Evangelho? Porque o Evangelho faz o maior criminoso dessa cidade se prostrar e chorar na presença dele. Faz o policial mais durão dessa cidade se prostrar e chorar na presença dele. Faz a maior prostituta dessa cidade se prostrar e chorar diante dele. Porque ninguém consegue esconder dos olhos dele as fragilidades. Ele olha para ela e fala: você é muito inteligente, você entende de cultura, você entende de religião, você tem algo que aparentemente eu não tenho. Você tem um cântaro, eu não tenho nada para tirar água. Antes de nós continuarmos a nossa conversa, cadê seu marido? Aquilo dá um choque naquela mulher. E ela diz: eu não tenho marido. Ele fala assim: você falou certo, porque você já se casou com 5 homens e o 6º homem que você está agora, ele não é o seu marido. Sabe o que Jesus está querendo dizer para aquela mulher? Já passaram 5 homens na sua vida, não preencheu as suas expectativas. Você está com mais um homem agora e ele não preencheu as suas expectativas. Diante de você agora existe o 7º homem na sua frente. E o 7 na Bíblia significa o que, igreja? Sabe o que ele está falando? Aquilo que é perfeito chegou na sua vida. Aquele que é perfeito chegou. Aquele que é perfeito para transformar histórias está aqui. O que o Senhor está dizendo para você é que você já procurou água em todos os lugares. Você já procurou em pessoas, em ambientes, em estações, em lugares, em Instagram, em todos os lugares. Mas aquele que é perfeito, o 7º homem está aqui. O 7º homem está na casa, irmão. Sabe o que ele está falando para aquela mulher? Olha para mim, porque o 7º homem está aqui. Você não precisa mais procurar em outros lugares. Eu sou o Cristo. Eu sou aquele que traz para você uma água viva. Eu sou aquele que traz para você o que muda a tua história. Eu sou aquele que traz para você a água que, se você beber, nunca mais você vai ter sede. O problema é que nós estamos indo em todos os lugares, em todos os ambientes. Mas o que é que Moisés viu? O que é que Pedro viu? O que é que Isaías viu? Quando Jesus fala aquilo para aquela mulher, a Bíblia vai dizer, gente, presta atenção nos detalhes, que isso é muito incrível. A Bíblia vai dizer que quando Jesus diz para ela todas essas coisas e diz: eu sou o Cristo, eu sou o Messias, sabe qual é a primeira coisa que ela faz? Deixando o seu cântaro, ela correu para a cidade para dizer para todo mundo que ela tinha encontrado Cristo. Quando ela chega na cidade, todas as pessoas olham para ela, uma mulher que não conversava com ninguém, que não tinha relacionamentos. Todo mundo olha para aquela mulher. E sabe qual é a pregação que aquela mulher faz, Tainá? A pregação é a seguinte: eu encontrei alguém que me disse tudo que eu tenho feito.
Gente, se eu estou na cidade, eu falo, minha filha, todo mundo sabe. Nós sabe que o Joaquim, o Josézinho, tudo, nós já sabe. O que ele te falou que nós não sabe, minha filha? Todo mundo fala. Ninguém quer andar com você. Ninguém vai na beira do poço quando você está lá. Que pregação é essa? Eu encontrei aquele que me disse tudo que eu tenho feito, mas todo mundo sabe o que você tem feito, sim ou não? Mas o que é que tinha de diferente naquela mulher? Ela não estava mais com o seu cântaro. Sabe por que muitas pessoas ainda não se converteram na tua família, ainda não se converteram na tua empresa, ainda não se converteram na onde você está? Sabe por que muitos não seguem a mensagem que você prega? Porque você fala muito bem, você fala o que todo mundo está vendo, você fala o que todo mundo sabe, mas você ainda carrega o cântaro, as suas armaduras, as suas fortalezas. Você não conseguiu deixar o cântaro ainda. Sabe o que ela fez quando ela viu Jesus e quando ela descobriu que Ele é a fonte de águas vivas? Ela pegou o cântaro, deixando o cântaro, correu e foi falar. O que chamou a atenção da cidade não foi a mensagem que ela pregou. O que chamou a atenção da cidade foi saber que ela não tinha mais um peso nas costas qual ela carregava antes. E tem muita gente que está aqui que ainda tem carregado um peso nas costas, que ainda tem carregado uma armadura, que ainda tem tentado mostrar algo que não é uma verdade, que ainda tem se escondido atrás de carro, atrás de moto, atrás de recursos, atrás de seguidores no Instagram. Você está tentando se esconder de quem? Ou você está tentando provar algo para quem, irmão? É por isso que você está assistindo, mas não está vendo. Tem muita gente que assiste, mas não vê. Tem muita gente que participa do culto, assiste o culto, mas não está vendo o que Deus está fazendo. O sétimo homem está na casa, ele está mudando as coisas. Com algumas pessoas aqui ele já começou a entrar, e ele está falando: deixa o cântaro, larga nos meus pés, porque eu sou aquele que leva o fardo pesado, e você leva o meu que é leve. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Só haverá transformação em Campinas, só haverá transformação na sua família quando todos ao seu redor olhar e falar: uau, cadê o cântaro dele? Irmão, cadê o seu cântaro? Já ficou nos pés de Jesus ou você ainda continua carregando? Não, porque na minha antiga igreja eu pregava, porque na minha antiga igreja eu falava eloquentemente, eu era o melhor na minha igreja, eu era o melhor que fazia isso, porque eu faço isso, porque eu sei daquilo. Quanto mais você tenta falar das suas fortalezas, você só está tentando esconder as suas fragilidades. E você tem medo que alguém veja as suas fragilidades. Mas nessa noite, existe um texto que eu gosto muito, que é sobre Naamã. Segundo livro de Reis, capítulo de número 5, vai dizer: Naamã era um homem respeitado e honrado na sua cidade, o capitão da guarda do rei da Síria, vírgula, porém era leproso. Lepra era a pior doença da época, era uma doença contagiosa. Todos os leprosos, quando chegavam na cidade, eles tinham que colocar a mão na boca e passar gritando: leproso, leproso, sai da frente, leproso. Porque se eles tocassem alguém, essa pessoa estava contaminada e teria que ser expulsa. A Bíblia diz que quando Deus separa cidades, Ele manda separar cidades para aqueles que eram os leprosos, que significava uma cidade de refúgio, para onde eles poderiam ficar e habitar. Você consegue imaginar o que era ser um leproso? Mas por que ele era um homem honrado e respeitado, Tainá? Porque ele vestia uma armadura, e por debaixo da armadura ninguém via as feridas. Assim é como está muita gente aqui hoje. Qual é o seu cântaro, irmão? O que é que você usa para esconder a fragilidade que tem dentro de você? Você pode ser honrado e respeitado, mas por debaixo da armadura você é leproso. Você está doente. Ele estava em casa. Uma das servas dele fala assim: eu sei quem pode curar o meu senhor. Porque dentro de casa a gente tira a armadura, e quando estamos em casa, quem está em casa sabe o que tem debaixo da armadura. E ela falou assim: eu sei quem pode curar. Vai atrás do profeta em Israel. O profeta em Israel vai te receber, e ele vai curar você. Ele vai até o profeta. O profeta dá uma ordem para ele: vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E ele diz assim: não, isso eu não vou fazer.
Porque para Naamã só daria certo se ele entrasse dentro de um palácio e tomasse a cabeça de um rei e levasse para o profeta. Porque ele foi instruído assim, essa era a cultura dele. Você quer ganhar alguma coisa, Naamã? Quero. Então vai e traga mil cabeças de homens mortos aqui para mim, se você consegue. Isso é fácil ou difícil, gente? Matar 1000 homens, é fácil ou difícil? Difícil. Tem irmão aqui que tem medo de barata? Não mata barata? Já ouvi, irmão. Ai, pastor, é voadora. Se apruma, irmão. Matar 1000 homens é difícil. E mergulhar num rio 7 vezes é fácil ou é difícil? Você já percebeu que aquilo que é difícil a gente tem coragem de fazer, mas aquilo que é fácil a gente não quer fazer. Ele falou, eu não vou fazer isso. Sabe por que ele não queria fazer? Porque para mergulhar no rio tem que tirar a armadura. E tirar a armadura tem que mostrar as fraquezas. Sabe qual é o maior problema nosso hoje? Nós não queremos que as pessoas vejam as nossas fraquezas. Mas sabe o que a Bíblia diz? O meu poder se aperfeiçoa na sua. Quer viver milagre, irmão? Deixa o cântaro. Qual é o cântaro hoje? Qual é o cântaro que você bate no peito e fala, eu tenho, você não tem? Quem disse que você é melhor do que eu? Olha o quanto que eu ganho, olha o meu trabalho, olha o tanto que eu estudei. Você não sabe com quem você está falando. Mas aquela mulher encontrou quem a alma dela ansiou a vida inteira. O Ministério de Louvor pode subir aqui. Permaneça sentado, feche seus olhos. Nós vamos cantar um pedaço dessa canção. E se o Espírito Santo falar com você, irmão, eu quero que você levante do seu lugar e venha correndo para o altar. Pastor, por que assentado? Porque para deixar o cântaro, irmão, você vai precisar levantar. Falar para a pessoa que está do seu lado, falar assim, ó, é comigo que Deus está falando. Dá uma licença, eu preciso ir lá. Nós precisamos aprender que existem milagres que só vão acontecer na nossa vida quando tiver esforço. Eu não quero que você seja levado a fazer isso se você não estiver disposto a fazer isso. Eu não quero que você venha porque você sente uma emoção legal. A minha oração hoje é para que você veja o que esses homens e essas mulheres de Deus viram. E quando você vê, a primeira coisa que você vai fazer é, ai de mim, dá licença, eu preciso me lançar lá. Eu preciso deixar o meu cântaro na presença dele. Eu preciso rasgar o meu coração na presença do meu mestre. Eu não me importo mais com quem está do meu lado. Eu não me importo com mais ninguém. Eu encontrei o meu Salvador. Eu encontrei o Messias. Eu encontrei aquele que muda a minha história. Eu encontrei aquele que muda a minha vida. Eu encontrei o meu Senhor. Será que você pode fechar os seus olhos, falar com o Senhor? Aquela mulher estava de cabeça baixa, puxando a água, mas de repente ela levantou a cabeça e ela viu aquele que cura. Pois tenho sede, quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Às vezes você está procurando em outra fonte, mas existe uma única fonte que mata a sede. Não precisarei aqui voltar pra minha sede
Rabassuri.